Amados líderes, saudações. Sejam bem-vindos a mais uma edição da nossa rubrica Minutos de Saber. Espaço este que nos encontramos semanalmente para juntos refletirmos sobre novidades, atualizações, reflexões, conhecimento, que é a arma mais poderosa para a transformação do homem de dentro para fora. Através da rubrica Coaching Espiritual, nós queremos completar a nossa alegria. A alegria que vocês já carregam, a alegria que nós trazemos, para nesse encontro poder haver uma edificação mútua e um crescimento também coletivo, porque liderança é sobre andar junto e não sobre andar só. Hoje, que vamos na edição número 53, temos como tema Coaching Espiritual. E antes de discorrermos com profundidade sobre este tema, vamos recordar do que nós tratamos na edição anterior, isto há 7 dias atrás. Nesta que foi a edição número 52, o tema que nós abordamos foi o líder como um superprodutor. Para aprofundarmos este tema, o líder como um superprodutor, nós trouxemos uma questão de reflexão que induziu ao tema. E nós perguntamos assim: como é que o líder pode alinhar e calibrar os seus 4 tesouros para que ele sempre produza no limite da sua capacidade produtiva e possa se superar de tempos em tempos? E como forma de desenvolver e aprofundar este tema, encontrando lá os fundamentos, nós percorremos por 5 estágios. O primeiro estágio, nós vimos os 4 tesouros que fazem parte do todo, do homem como um todo, o homem enquanto um ser íntegro e individual. O primeiro deste tesouro que nós vimos é a sua parte física. O segundo deste tesouro que nós vimos é a sua parte intelectual. O terceiro deste tesouro que nós vimos é a sua parte emocional. E o quarto deste tesouro que nós vimos é a sua parte espiritual. E explicamos que eles estão intrinsecamente relacionados como se fossem diversas esferas ou bolas que estão na mão do líder. O líder tem um controle direto sobre elas. Sendo certo que o bem-estar, a saúde, a sanidade de um influencia e impacta o outro, porque eles têm uma relação de eletromagnetismo umas com as outras. E daí a necessidade do líder ter que calibrar para que todos estejam ótimos em sanidade e em bom nível, para que uns possam se atrair positivamente aos outros, possa gerar aqui uma sinergia positiva. E por fim, como um estudo de caso demonstrativo disso, nós trouxemos, foi o caso do apóstolo Paulo, em que ele, fazendo menção sobre a importância da sua vida, da sua sanidade, da sua esfera espiritual, ele fazia referência que, por intermédio daquela experiência de arrebatamento que ele teve e depois daquele espinho que sentiu atravessado sobre o seu corpo, quando o Senhor o respondeu que a graça dele o bastava, ele ali concluiu ou deduziu que quando ele se sentisse fraco é quando ele se tornava forte. Então vamos agora nos concentrar, foco para o tema 2, que é a rubrica número 53. E o tema vai ser Coaching Espiritual. Nós vamos iniciar por definir uma questão que vai induzir ao tema 2. Depois vamos passar para uma declaração, uma formulação genérica sobre aquilo que é a metodologia ou o procedimento do coaching espiritual, para de seguida depois vermos 6 estágios. Vamos ver primeiro como é que o conhecimento doutrinário ou espiritual é importante para o coach espiritual. Segundo aspecto, vamos ver questões sobre o conhecimento de metodologia do coaching, como também sendo importante para o exercício da atividade do coaching espiritual. O terceiro aspecto que nós vamos ver e discutir é sobre a questão da importância do esvaziamento espiritual para a realização do coaching espiritual. O quarto aspecto que nós vamos ver é o sentido de um propósito que tem que existir para energizar ou combustilizar esta atividade do coaching espiritual. E o quinto e último aspecto que nós vamos trazer é a questão da plenitude espiritual, para depois trazermos como ponto número 6 um estudo de caso, um caso demonstrativo para a reflexão deste poder
ou desta técnica ou ferramenta do coaching espiritual, vamos ver aquele fenômeno, aquele caso nas Escrituras Sagradas, está descrito no livro de Reis, em que o profeta Elias está para ungir o seu sucessor Eliseu. Então, é sobre isso que nós vamos tratar. Então, vamos passar agora para o trabalho e o detalhe. Para nós compreendermos o tema coaching espiritual, a questão de pesquisa, a questão de reflexão que nós vamos trazer é a seguinte: qual é a importância do esvaziamento espiritual para criar uma conexão espiritual operada pelo Espírito? Vou repetir. Qual é a importância do coach espiritual se esvaziar espiritualmente como uma forma de estar preparado para, quando se fazer o encontro do seu coach, criar uma conexão espiritual mais do que um encontro físico, e essa conexão espiritual a ser operada pelo Espírito Santo? Então, essa aqui é a questão de reflexão que nós vamos emprestar para podermos compreender o que nós queremos tratar, que espaços é que nós queremos explorar para compreender este tema. Nós vamos aqui trazer uma declaração que entendemos que é importante para nós tirarmos algumas dúvidas, retirarmos a gordura e vermos o essencial, que é praticamente uma regra sobre essa questão do coaching espiritual. E vou aqui fazer alusão ao livro, a Epístola aos Romanos, capítulo 8, verso número 5, em que basicamente o apóstolo Paulo, ele declara que a carne discerne a carne e o espírito discerne o espírito. Tendo isto bem presente como pressupostos, vamos então desenvolver os 6 pontos para explorarmos este tema. Então, o coach espiritual, ele primeiramente deve ser alguém que esteja municiado de um conhecimento técnico doutrinário sobre espiritualidade. Isto é, deve ser alguém que tenha não só conhecimento teológico na base das Escrituras Sagradas, mas também deve ser alguém que tenha um conhecimento profundo através da obediência e através da prática e do conhecimento que também vai consolidando por via do seu testemunho, que é através que desencadeia-se por via da obediência às Escrituras Sagradas, para que se torne assim um homem maduro, um homem completo, que se torne assim, por assim dizer, um homem que esteja preparado e tenha sido aperfeiçoado pelo poder da conjugação entre as Escrituras Sagradas e também do próprio Espírito Santo, que não só convence a pessoa, mas também que dá esta força, dá esta crença, dá esta convicção para, após a iluminação, para a pessoa poder operar e obedecer e cumprir na íntegra aquilo que a palavra o orienta, enquanto a palavra for uma lei de Deus. O segundo aspecto é que o coach espiritual, ele deve também ter o domínio e o conhecimento de metodologia de coaching. E a metodologia do coaching está muito na questão da observação, na questão de fazer as perguntas certas, na hora certa, no momento certo, e ter uma escuta muito ativa e ter também uma escuta empática. Então, a metodologia do coaching vai ser importante para também ajudar a desenvolver esta conexão espiritual que se pretende desencadear muito para além do encontro físico entre as pessoas, no caso, o encontro físico entre o coach e o coachee. Tem que aqui haver esta técnica, através da programação neurolinguística, da inteligência emocional, da inteligência social, da inteligência relacional, da inteligência espiritual. Então, são outras metodologias técnicas que ajudam ao coach, no encontro físico com o coachee, poder desenvolver esta conexão espiritual ou esta conexão emocional que se pretende, que é importante para o sucesso da atividade. O terceiro aspecto é a questão do esvaziamento espiritual. E esse esvaziamento espiritual pode ocorrer através do esvaziamento da nossa mente. Como é que nós esvaziamos a nossa mente? É muito importante nós, para entrarmos num trabalho que exige muita concentração, que exige muito foco, que exige grande abstração. Então é importante nós entrarmos com a nossa mente completamente vazia, a nossa mente completamente apta a poder ouvir, observar o mínimo detalhe, o mínimo sinal que
a sua atenção vai ter que captar. Para isso, ele tem que esvaziar a mente de preocupações, de ansiedades, de desafios, de necessidades. Ele tem que entrar em espírito e com a mente totalmente vazia para dali poder ter a mente super focalizada nos objetivos daquele sessão de coaching, que no caso é um coaching espiritual. E essa forma, por exemplo, de esvaziar a mente através do foco, vocês podem praticar, que é, por exemplo, ficarem mais ou menos durante 5 a 10 minutos concentrados num único ponto, de preferência num local com pouco ruído ou sem barulho. Então, à medida que nós vamos manter o foco num único ponto, um ponto bem definido, pode ser um ponto como se fosse uma agulha, não um ponto grande, um ponto muito pequeno, que vai fazer com que os teus olhos, todos os teus órgãos de sentido, todos vão ficar voltados para ali. E nesse sentido, naquele momento em que nós desenvolvemos esta concentração ou foco num único ponto, automaticamente nós começamos a desligar. Desligamos do quê? Do mundo, das pessoas, das necessidades, das preocupações, das ansiedades, do passado, do presente, do futuro. E começamos só a ficar concentrados naquele ponto. E a pessoa percebe depois, quando fica concentrada naquele ponto, desligando-se do mundo, de si próprio, das coisas, então ali a pessoa sente que a sua mente fica vazia. E é esse o poder da mente que é importante para a questão do esvaziamento espiritual. O quarto ponto é o sentido do propósito. Tem que no coach espiritual existir este fogo interior, tem que existir este amor, tem que existir esta causa que é maior do que as suas vontades e interesses próprios, que é o de pretender desenvolver virtudes de liderança em outras pessoas. Então, o coach espiritual ele tem que ter a consciência de que ele tem esta missão de treinar, capacitar, melhorar, aperfeiçoar e ajudar as pessoas a tornarem-se melhor versão de si próprio, como extrair o que há de melhor de nós, que está dentro de nós. Então, esse coach espiritual que tem este trabalho de poder ajudar as pessoas a, dentro delas, mergulharem dentro delas e poderem tocar os seus pontos fracos, conhecerem-se a si próprios, tocarem suas feridas, curarem-se, aperfeiçoarem-se e estarem sempre num processo contínuo de transformação da sua mente para uma renovação espiritual contínua. O quinto aspecto é a plenitude espiritual. O coach espiritual tem que estar sempre cheio de duas coisas: da palavra de Deus e tem que estar cheio do Espírito. Fica cheio da palavra de Deus quando uma pessoa tem o hábito e o gosto da leitura regular e contínua às Escrituras Sagradas. Isso faz-lhe cheio da palavra de Deus. Por outro lado também, ele tem que fazer-se cheio do Espírito de Deus. Como é que ele faz-se cheio do Espírito de Deus? É após este hábito de leitura e consumo, meditação contínua às Escrituras Sagradas, é a prática do jejum, que é uma abstração espiritual, e é também o hábito da oração, porque a oração nos conecta espiritualmente. Então ali passamos já a andar em espírito, ou a andar em espírito de oração, que é constantemente estar em espírito de louvor, em espírito de adoração, em espírito de intercessão, em espírito de oração, em espírito de adoração, assim sucessivamente. Então o coach espiritual ele tem que desenvolver a plenitude espiritual, fazer-se cheio da palavra de Deus, fazer-se cheio do Espírito de Deus. O sexto e último aspecto que nós queremos trazer como estudo de caso vai ser aquele encontro interessante entre Elias e Eliseu. Na verdade, Elias arrasta Eliseu no último ponto, até foi no Rio Jordão. Elias antes tinha recebido no Monte Horebe de Deus que ele tinha ainda a missão de ungir Eliseu como seu sucessor. Então Elias já sabia qual era a missão que ele tinha. Quando Elias vai ter a sua capa sobre Eliseu, Eliseu imediatamente abandonou tudo quanto fazia. Abandonou o trabalho e até converteu tudo quanto tinha em altar, para que naquele altar ele preparasse uma refeição e servisse a toda a sua vizinhança aquela mesma refeição. Isso significava renúncia. Então Eliseu renunciou totalmente à sua antiga vida. Começando a seguir o seu mestre Eliseu, o seu mestre Elias,
Ele, quando chega no último ponto, desde Jericó até Jordão, os outros profetas já lhe informavam que Elias haveria de partir, ser arrebatado naquele mesmo dia. Portanto, era também do conhecimento de Eliseu que o seu mestre Elias estava para partir. Mas o mais curioso disso foi a persistência, a perseverança, foi a teimosia que Eliseu teve em não largar sequer 1 centímetro o seu mestre Elias. Lá, já no Jordão, então Elias pergunta, volta-se para Eliseu, diz Eliseu, pede uma coisa, o que é que tu queres? Isso faz lembrar aquela voz de Deus quando apareceu em sonho para Salomão. Perguntou, Salomão, diz-me, pede, o que é que tu queres que eu possa dar? Elias agora a perguntar a Eliseu, pede-me, o que é que eu posso fazer por ti? Eliseu, sem gaguejar, disse, peço-te a porção dobrada da sua unção. Quem não compreende pode achar que neste ato, através deste pedido, Eliseu foi ganancioso. Não, não foi. Eliseu foi justo na medida em que ele exigiu algo que ia de encontro com o sacrifício que ele fez, que foi renunciar totalmente à vida anterior e mergulhar-se totalmente para aquilo que era a nova missão que ele estava por receber. Afinal, é de lei que se dê uma porção dobrada à primícia, ou aquele que nós consideramos, segundo a linguagem do Antigo Testamento, que é considerado do primogênito. Então Eliseu fez um primogênito, por essa razão foi justo o pedido e a exigência de Eliseu. Tendo chegado a este ponto, queremos saber se vocês gostaram ou apreciaram. Deixem ficar os vossos comentários sobre esse tema, partilhem com a vossa vasta rede de contatos e também proponham ou sugiram temas. Este material encontra-se postado nos nossos arquivos digitais, designadamente nas nossas páginas de Facebook, Instagram, YouTube, Antônio Sende, espaço LDA, nosso aplicativo para plataformas Android, Elo App, e nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.